paz de Deus, através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esteja com todos os ouvintes de Bible Respondes. Mais uma vez aqui, trazendo a revista CPAD. Estamos falando nesse trimestre sobre missões. Já viemos falando sobre isso há quase 3 meses, né? Vamos para o último mês desse trimestre, que tem por título Até os Confins da Terra. Hoje, nós estamos falando sobre a Igreja de Antioquia, o modelo de missões da Igreja de Antioquia. É a nossa lição 12 a partir de agora. Lição 12, 17 de dezembro de 2023, o modelo de missões da Igreja de Antioquia. Texto áureo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Atos capítulo 13, versículo 2. Verdade prática, a ação do Espírito Santo é a garantia do sucesso de toda a obra missionária. A primeira coisa que nós vemos aqui nessa lição, inclusive que está no nosso texto áureo, a primeira coisa desse modelo missionário da Igreja de Antioquia que nós vemos é que primeiro eles serviam ao Senhor. A segunda coisa diz assim: e jejuando. E servindo eles ao Senhor e jejuando. Aqui nós vemos que para todo o sucesso de uma missão, quando nós estamos tratando de uma missão evangélica, de uma missão cristã, para o sucesso dessa missão, deve haver a ação do Espírito Santo. Inclusive, isso é a nossa verdade prática. A ação do Espírito Santo é a garantia, é o que garante o sucesso da missão. Nós vemos que, quando nós vemos que um soldado que tem uma missão de resgatar outros soldados, resgatar prisioneiros, para que ele possa ter uma garantia na ação, para que a sua ação possa ser bem sucedida, ele tem que ser muito bem preparado, ele deve ter um grupo junto com ele também muito bem preparado. Isso vai fazer com que a sua ação tenha maior chance de sucesso. Agora aqui nós estamos falando sobre evangelismo, anunciar a Jesus Cristo. Agora, quando há a ação do Espírito Santo, não só aumenta o sucesso da missão, não. A ação, ou melhor, o sucesso é garantido pela essa ação do Espírito Santo. Primeira coisa, servir ao Senhor. Jejuar, orar. Agora é o Espírito Santo que ele ordena. É o Espírito Santo que ele separa. É o Espírito Santo agora que ele diz: apartai-me a esse, apartai-me àquele. Esse é o modelo para uma missão bem-sucedida. A nossa leitura bíblica em classe está ditada em Atos, capítulo 11, versículo 19 ao 26, e depois no capítulo 13, versículo 1 ao 5. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o, conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cireneu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre ele as mãos, os despediram. E assim eles, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia, e dali navegavam para Chipre. E chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus, e tinham também a João como cooperador. Nós vimos aqui agora o que a morte de Estevão causou na igreja. A igreja agora ela precisou desse acontecimento grande para que ela saísse de Jerusalém. Mas os judeus, com essa mentalidade tão nacionalista, eles mesmo depois que eles saíram de Jerusalém,
eles continuaram pregando a Cristo somente aos judeus. Eles não pregavam para outros. Mas foi um ponto impactante e um ponto importante, porque mesmo eles pregando somente para os judeus, agora eles estavam pregando para judeus que não eram judeus de Jerusalém, eram judeus que tinham nascido em outros lugares. Agora, esses judeus que tinham nascido em outros lugares já não eram tão nacionalistas a ponto de pregar somente para judeus. Eles agora pregavam para os seus povos, os povos da onde eles tinham nascido. E agora eles começaram a pregar a quem? A pregar aos gregos. A palavra de Deus agora ela começa a ser anunciada não somente para os judeus, mas agora ela vem exatamente como Cristo queria que fosse pregado a todas as nações e a todas as gentes. Quando a igreja agora ela percebe que também outras pessoas que não judias estavam aceitando a Cristo, elas viam um homem cheio de fé e cheio do Espírito Santo, a qual vai até ali e admoesta aqueles novo convertidos para que eles não desanimassem, para que eles permanecessem em Cristo. E nós vemos que agora Barnabé, ele chama Saulo. Ele leva junto com ele e ele começa agora a ensinar todas as pessoas que eles podiam ensinar durante um mês. E na igreja de Antioquia agora vem o primeiro termo que é conhecido hoje, os crentes. Agora esses são os cristãos. E não era um termo bom, não era um termo legal. Era tipo, esse daí é aqueles que seguem a doutrina de Cristo. Cristo, aqueles que disseram que veio e morreu, disseram que ressuscitou. Os cristãos. Hoje o termo é um termo até bonitinho. Todo mundo aceita ser chamado cristão. Mas quando esse termo ele nasceu, era somente para cristão de verdade. Receber o termo cristão era receber uma sentença de perseguição. Assim era o cristianismo. E assim é como deveria ser. Porque Cristo ele veio e ele disse: eu não vim trazer a paz, eu vim trazer espada. Opa, espera aí, você quer dizer então que ele diz que ele não queria a paz? Não, é isso que ele diz. Ele diz assim, que quem quisesse seguir a ele, não ia ter paz. Ia ser perseguido e talvez até consumido a espada. Exatamente isso. Isso é ser chamado cristão. Agora nós vimos a outra parte que mostra aqui que na igreja de Antioquia era uma igreja de diversidade. Ali existia todo tipo de gente. Desde o servidor até o doutor. Isso mostra que o evangelho ele não tem classe social. Isso mostra que o evangelho ele não tem classe racial. Mostra que o evangelho ele não tem gênero. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Agora, todos esses povos diversificados estavam ali na igreja de Antioquia servindo ao Senhor, orando e jejuando. E quando isso acontece, o Espírito Santo ele faz a obra. E é interessante que quem enviou os missionários não foi a igreja. Como muita gente gosta de frisar ou afirmar, a igreja ela envia, não. É o Espírito Santo quem envia. A igreja o que ela pode fazer é exatamente o modelo que foi deixado aqui. Jejua, ora, impõe as mãos e despede. É o Espírito Santo quem envia. Esse é o modelo deixado pela igreja de Antioquia na Bíblia Sagrada. A nossa introdução diz assim: nesta lição estudaremos a respeito da primeira igreja formada por gentios, a primeira igreja cristã, a igreja de Antioquia. Veremos a sua fundação e formação, sua vida ministerial e de comunhão, como foram os resultados produzidos da prática missionária da igreja. Teremos, portanto, uma mostra clara de que nessa igreja havia uma dinâmica simples, porém profunda. Jejum e oração para pedir orientação ao Espírito Santo. Jejum e oração para executar a orientação do Espírito Santo. Fazer missões. Uma prática missionária na dependência do Espírito Santo. A palavra-chave da nossa lição de hoje é modelo. E o que é um modelo?
Um modelo é uma representação, uma escala menor, uma escala reduzida de alguma coisa que depois ela vai ser reproduzida numa dimensão normal. Ou seja, modelo eu tenho aqui uma caixa pequena, e dessa caixa pequena agora nós temos que fazer uma caixa grande de acordo com essa caixa menor. E o que nós temos aqui nessa lição de hoje é exatamente isso, é um modelo de missão. E aqui a Igreja de Antioquia ela deixou esse modelo exatamente mostrando uma dinâmica bem simples para uma missão bem-sucedida. Oração e jejum. Jejua e ora para pedir orientação ao Espírito Santo que deve ser feito para que a missão seja bem executada. Jejum e oração. Agora para a execução. Primeiro, jejum e oração para orientação. Agora, jejum e oração para execução. E é o Espírito Santo que vai fazer a obra. Por quê? Porque a missão depende dele. Sem o Espírito Santo, não há missão. Nesse primeiro tópico, vamos estar vendo sobre a Igreja de Antioquia, a natureza e as características. Ou seja, primeiro vamos falar um pouco sobre Antioquia, depois a Igreja em Antioquia. E como foi que se deu a sua fundação? Esse primeiro tópico é exatamente sobre a Igreja de Antioquia. O primeiro subtópico, estamos falando sobre a Antioquia da Síria, que diz assim: a Antioquia da Síria era conhecida como a Rainha do Oriente. A cidade tinha uma população estimada de 500 mil habitantes. A Antioquia era constituída de diversas nacionalidades e por isso dizia ser possível conhecer os costumes do mundo inteiro pela mistura de povos que frequentavam suas praças. Não por acaso a cidade tornou-se a segunda capital do cristianismo, depois de Jerusalém, e a série de missões da Igreja Cristã. Por isso o evangelista Lucas altera o foco de sua narrativa, outrora centralizada em Jerusalém, para o ministério aos gentios, a partir de Antioquia da Síria e a subsequente disseminação da igreja pelo mundo. Outros que não se deve confundir essa cidade com a Antioquia da Psídia, mencionada em Atos 13 e 14. Nesse primeiro subtópico aqui, nós estamos falando exatamente aqui, apresentando quem era Antioquia, o que era Antioquia, quem era a cidade de Antioquia. Essa Antioquia da Síria não é a mesma Antioquia da Psídia, muito interessante e importante que vá ali no Google, dá uma pesquisada sobre essa cidade de Antioquia, que era famosíssima, inclusive era muito grande. A partir de Jerusalém, que basicamente foi a capital do cristianismo, Antioquia se tornou basicamente a segunda em questão de importância para o cristianismo. É aqui onde nasceram os chamados cristãos, porque até então, em Jerusalém, não eram chamados cristãos, era o caminho, que aqueles que seguem o caminho. Agora não. Agora em Antioquia eles são chamados de cristãos. Antioquia era uma cidade com bastante povos diferenciados. Então, quando ia na praça da cidade, eles costumavam se reunir nas chamadas igrejas, né? Igresia, reuniões. Ali se via os costumes de várias pessoas, a mistura de costumes, a mistura de povos que frequentavam essas praças. Pela mistura de povos, dava para ver a diversificação que existia dentro dessa cidade que era muito grande. O segundo subtópico agora nos traz a igreja em Antioquia. Após a perseguição que sucedeu por causa da morte de Estevão, que fez os membros da igreja de Jerusalém se dispersarem para a Judéia e Samaria, o Espírito Santo dirigiu os passos dos primeiros cristãos dispersos para os confins da terra, chegando, portanto, a Antioquia da Síria. Nessa cidade, após uma série de conversões, ocorreu a fundação da primeira igreja gentílica. Essa igreja tornou-se o centro da obra missionária de Paulo, apóstolo dos gentios. É importante ressaltar que havia apenas duas cidades mais importantes do que a Antioquia da Síria, Roma e Alexandria. Portanto, o evangelho pregado a partir de Antioquia para outras regiões do mundo era espiritualmente estratégico. Agora nós vemos que a igreja em Antioquia era uma igreja gentílica, porque os judeus que saíram de Jerusalém a pregar o evangelho, saíram a pregar para judeus. Mas esses judeus agora eram nascidos em outras nações. Nós vemos que o evangelho chegou até a Antioquia, aonde agora judeus pregavam não somente para judeus, mas pregavam também para gregos. Nascia agora na Antioquia uma igreja gentílica, uma igreja diversificada. Não importava se era judeu, não importava se era grego, não importava se era africano, não importava se era europeu. Todos estavam ali agora unidos em Cristo Jesus. No Evangelho, o Evangelho de Cristo os unia. E é para isso que o Evangelho de Cristo veio, exatamente para unir a todos os povos. É interessante quando nós paramos para ver
o que o Evangelho de Cristo faz. E começou a fazer aqui, na igreja de Antioquia. Abriu agora. Por que abriu? Porque quando nós vemos os judeus, eles sempre foram muito fechados entre si. Mas agora não. O Evangelho de Cristo agora ele unia tanto a judeu como o grego. E Paulo, ele saiu dali a pregar para os gentios, a partir dessa igreja gentílica. E é tão interessante que o Evangelho chegou a Antioquia, um centro super importante. A primeira cidade mais famosa, a principal cidade que existia na época, obviamente, era a capital do Império Romano. Era Roma. A segunda cidade mais importante da época era Alexandria, que foi fundada por Alexandre Magno no Egito, hoje no Egito. A terceira cidade mais importante era a que estava mais próxima, basicamente, de Jerusalém, que era a Antioquia da Síria. E foi dali agora aonde partiu as missões cristãs para o mundo. Outra das características da igreja de Antioquia agora está no subtópico 3, uma obra de leigos. Não foram os apóstolos ou obreiros, mas os leigos, os discípulos e os crentes em geral, outrora dispersos por causa da perseguição em Jerusalém, que anunciaram o evangelho aos gentios e, consequentemente, fundaram a igreja de Antioquia. Por causa do anúncio do evangelho ao mundo, o Senhor estava suspenso e disperso em Antioquia, o que fez com que muita gente se convertesse a Cristo. Essa notícia chegou a Jerusalém a ponto de os apóstolos enviarem Barnabé para verificar de perto o que estava acontecendo. Barnabé viajou mais de 400 quilômetros de Jerusalém até Antioquia. Ao chegar à cidade, ele se alegrou ao constatar que a graça de Deus havia alcançado muita gente. Exortou a todos que permanecessem firmes no Senhor. Nessa oportunidade, pela primeira vez, os discípulos da igreja em Antioquia foram chamados de cristãos. Então agora nós vemos aqui que não foram os apóstolos obreiros que fundaram a igreja de Antioquia. Até porque, quando a igreja foi dispersa, basicamente os discípulos de Jesus eles permaneceram em Jerusalém. Agora, a perseguição aos demais fizeram com que esses outros crentes, essas outras pessoas agora, que eram chamados leigos, eles agora começam a pregar o evangelho. Claro, nós vemos Filipe pregando a caminho de Samaria, mas nós não vemos a princípio os discípulos, eles saindo para evangelizar, eles permaneceram em Jerusalém. Obviamente, quando nós estudamos a história dos discípulos de Jesus, nós vamos ver que basicamente quase todos eles foram martirizados fora de Jerusalém. Mas, a princípio, quando a igreja de Antioquia foi fundada, ela foi fundada por leigos. Ela foi fundada por discípulos, outros crentes em geral que ali estavam, porque o evangelho chegou a alcançá-los ali. Mas, o que nós queremos dizer com isso? É que é o Espírito Santo quem opera. Não importa se é apóstolo, não importa se é obreiro, não importa se é um leigo, a ação é do mesmo Espírito Santo. Quando o Espírito Santo ele separa um missionário, ele não está olhando para um título. Ele não está olhando para um estudo, uma educação bem formada. Ele não está procurando nada disso. Ele está procurando um coração puro daquele que o invoca. O Espírito Santo conhece a cada coração. E isso que é o mais interessante quando nós falamos do Evangelho de Cristo. No tópico 2, nós vemos uma igreja missionária em ação. Nós vemos no primeiro subtópico, havia alguns profetas e doutores. Vamos prestar atenção bastante nesse subtópico, que diz assim: a igreja de Antioquia tinha uma boa liderança exercendo a vocação. Nessa igreja, Deus estabeleceu profetas e doutores. Os profetas eram as pessoas que exerciam o dom de transmitir a mensagem de Deus, sob inspiração do Espírito Santo, de maneira espontânea. Os doutores, ou mestres, eram cheios do Espírito Santo e ensinavam a palavra de Deus com autoridade e sabedoria do alto. Não eram, portanto, homens orgulhosos e cheios de sabedoria meramente humana. Quando nós começamos a ver esse subtópico, muitas vezes, quando nós lemos ali em Atos 13:1, nós às vezes acabamos pensando que ali estavam então alguns doutores, eram pessoas formadas. Não. Nós estamos aqui agora falando de uma igreja onde havia profetas. O profeta era aquele que o Espírito Santo usava para falar com a igreja, transmitir a mensagem de Deus de acordo como ele queria falar. Pessoas que tinham o dom que o Espírito Santo dava
para que pudesse transmitir a palavra diretamente do trono de Deus. Agora, os doutores não eram pessoas que formaram, se doutoraram, não. Eram pessoas que agora se dispuseram primeiro espontaneamente a observar a palavra de Deus, a aprender a palavra de Deus. Por quê? A primeira coisa que nós devemos fazer é nos dispor, nos colocar na presença de Deus para aprender. E quando nós fazemos isso, para aprender de Deus, nós temos que ler a palavra de Deus. E quando nós fazemos isso agora, nós dispormos, o Espírito Santo agora, ele nos reveste. Ele nos dá autoridade. O conhecimento vem através do nosso estudo, mas é o Espírito Santo agora que nos dá sabedoria para transmitir aquilo que nós aprendemos. E isso não vem de nós. Por isso não deve haver orgulho, porque essa sabedoria, ela é divina. Mas para que isso possa acontecer, de novo, temos que nos pôr na presença de Deus para que Ele possa nos usar. É somente dessa maneira. E não é simplesmente vou me pôr na presença de Deus. Como nós nos pomos na presença de Deus? Jejuando, orando e lendo as Sagradas Escrituras. O segundo subtópico aqui nos traz uma liderança servidora. A liderança da igreja de Antioquia era constituída sem barreiras raciais ou espirituais. Por exemplo, Barnabé, consolador, misericordioso, Simeão, negro, africano, Lúcio, sirineu, africano, Manaém, irmão de criação ou de leite de Herodes, o tetrarca Herodes Antipas, que matou João Batista, Saulo, fariseu, ex-perseguidor da igreja. Essa profunda comunhão de adoração, oração e serviço na diversidade de pessoas salvas trazia uma convicção de trabalho em favor das multidões não alcançadas da Ásia Menor e da Europa. Nós vemos aqui que a liderança daquela igreja não tinha barreiras. Isso é, de novo, mostrando agora um modelo. Não tinha uma barreira social, não tinha uma barreira espiritual, não tinha uma barreira racial. Aqui agora o que mostra esse modelo é um povo unido, servindo em ação para levar o Evangelho de Deus a todos aqueles povos não alcançados. Eles não estavam vendo de onde que eles estavam vindo. Sou irmão de um tirano que mandou matar um dos maiores profetas que já existiu. Eu fui um perseguidor da igreja. Mandei matar muitas pessoas. Eu próprio persegui muitas pessoas. Eu sou negro. Sou de outra raça. Não sou judeu. Não sou europeu. Não sou branco. Eu sou sirineu. Sou um doutor? Não existia essa barreira. Todos ali agora só tinham uma convicção. E essa convicção é que eles eram salvos em Cristo e agora eles tinham que fazer o quê? Obedecer o ID de Jesus. Porque existiam ainda muitas pessoas que não tinham sido alcançadas por esse evangelho que lhes alcançou e os separou e os fez uma nova criatura. Agora eles tinham isso. Então essa convicção os fazia ver que eles também deveriam alcançar outras pessoas que estavam onde eles estavam atrás, para ter essa oportunidade que eles tiveram também. O terceiro subtópico diz apartar Barnabé e Saulo. Nesse ambiente de sensibilidade espiritual, o Espírito Santo ordenou que separassem Barnabé e Saulo. Em seguida, eles foram enviados para o campo. Note que antes de receberem a orientação do Espírito Santo, a liderança, profetas, mestres e toda a igreja estavam no propósito de jejum e oração. Após receberem a orientação do Espírito e antes de enviarem Barnabé e Saulo ao campo missionário, profetas, mestres e toda a igreja continuavam jejuando e orando. A lição aqui é muito clara. Na obra missionária, em qualquer projeto na obra de Deus, devemos entrar num propósito de jejum e oração para receber a orientação do Espírito, bem como para executar a orientação do Espírito. Sem dúvida, essa era a base do sucesso missionário da igreja em Antioquia. Aqui mostra todo o modelo concreto da igreja de Antioquia. Antes de qualquer coisa, eles estavam servindo ao Senhor em oração e jejum. Aliás, é até interessante quando nós vemos isso, que uma coisa que muito pouco se vê hoje em dia é jejum. Eu cresci num lar evangélico, tempos antigos, onde o jejum era uma coisa que estava na nossa vida diária. E eu falo isso começando por mim.
Hoje, uma das coisas mais difíceis que tem para eu fazer é jejum. E eu posso dizer com plena convicção que eu não sou o único. O que o nosso corpo mais quer é comer, comer, comer. Mas o que nós mais devemos fazer é comer, comer a palavra de Deus. E para nós comer a palavra de Deus, nós temos que estar em jejum e oração. Aqui mostra primeiro, aqui não está falando oração e jejum, não. Está falando em jejum e oração. Esses dois têm que estar acompanhados um do outro, jejum e oração. E todo o propósito, todas as coisas que fazemos para Deus tem que ser dessa forma. E quando se fala em missão, mais ainda porque agora o missionário está em um campo minado. E para ele passar por esse campo minado, ele tem que estar em jejum e oração. E não somente ele, também a igreja, por trás do missionário, tem que estar em jejum e oração. Porque muitas vezes a igreja pode pensar, não, o missionário que está lá, deixa que ele jejua, deixa que ele ora. Não, nós somos partes um do outro. Nós somos todos da mesma família. O missionário, ele é uma extensão da igreja. É a igreja inteira, em jejum e oração. Somente dessa forma, para que haja a orientação, a execução, tudo tem que ser por jejum e oração. Não podemos esquecer desse modelo que nos foi deixado. Essa é a base do sucesso da obra missionária de Cristo. Aqui no tópico 3 e último, nós vemos o serviço de missões. Missão é um serviço. É prestar um serviço a Deus e prestar um serviço aos homens em nome de Deus. Porque aos homens trazendo a palavra de Deus em direção aos homens. O serviço de missões, o início das missões cristãs do primeiro subtópico, a narrativa de Lucas, que denominamos de primeira viagem missionária de Paulo, começa em Antioquia, com a escolha de Barnabé e Paulo pelo Espírito Santo, para uma obra especial. João Marcos, autor do evangelho que leva seu nome, permaneceu em Jerusalém até ser levado para Antioquia por Barnabé, seu primo, e Paulo, que regressavam de uma missão de socorro a Jerusalém. Quando partiram para Chipre na sua primeira viagem missionária, levaram João Marcos em sua companhia. Porém, ao chegarem a Perge, na Ásia Menor, Marcos deixou e regressou para Jerusalém. Aqui nós vemos como se deu o início das missões cristãs. Paulo, ele é enviado de Antioquia juntamente com Barnabé para evangelizar. Vocês vão sair agora percorrendo a Ásia Menor para levar o evangelho de Cristo a todos aqueles que não ouviram. E o envio, quem enviou foi o Espírito Santo. É o Espírito Santo que estava conduzindo esses dois. Fizeram toda a sua primeira viagem, agora eles vêm trazendo socorro para Jerusalém, que a igreja de Jerusalém agora estava necessitando de ajuda. E como parte da igreja de Cristo agora, a igreja de Antioquia traz uma ajuda, traz um socorro até Jerusalém. Barnabé agora, juntamente com Paulo, regressa até Jerusalém. Agora eles partem para outra viagem missionária, levando também quem? João Marcos. Primeiro eles levam João Marcos até Antioquia, volta para Antioquia levando João Marcos. Dali agora eles partem para uma nova viagem missionária, que foi a segunda. No meio do caminho agora, Marcos decide agora regressar para Jerusalém. Talvez não estivesse ainda preparado. Devemos lembrar que para fazer o Evangelho de Cristo deve haver preparação. Mas que preparação é essa? A preparação é exatamente aquelas que a igreja de Antioquia estava fazendo. Jejum e oração. É dessa forma que o discípulo de Cristo está preparado. Jejum e oração. O que nós sabemos é, João Marcos, ele regressou para Jerusalém. Isso faz, obviamente, que depois há uma ruptura entre Paulo e Barnabé. Mas aqui se deu o início das missões cristãs. Seguindo o início dessas missões, nós vemos o roteiro da viagem e atividades missionárias no segundo subtópico deles. Nos capítulos 13 e 14 de Atos, encontramos diversas localidades onde a atividade deles foi desenvolvida. Missões em Chipre, missões em Antioquia da Psídia, missões em Icônio, missões em Listra, missões em Derbe, missões em lugares antigos e novos, regresso à Antioquia da Síria. Basicamente, nessas regiões, a obra missionária foi caracterizada por uma variedade de estratégias de evangelização, visitas a cidades e países em que o evangelho não havia chegado, perseguição e oposição ao evangelho, batismo no Espírito Santo, separação de igrejas para igrejas plantadas, separação de líderes para igrejas plantadas, contatos e revisões das igrejas plantadas e muitas outras atividades missionárias.
Havendo cumprido essas outras tarefas, os missionários voltaram a Antioquia da Síria, cheios de alegria, ansiosos para contar o que Deus havia feito entre os gentios. Eles poderiam dizer de sã consciência: missão cumprida. Agora nós vemos aqui no serviço de missões, no segundo subtópico, que essas missões aconteceram em diferentes lugares. Vários lugares onde o Espírito Santo estava enviando esses 2 missionários. E em cada lugar que eles passavam, havia uma estratégia diferente. Em cada lugar que eles passaram, acontecia alguma coisa diferente. Em alguns lugares eles eram bem recebidos. Em outros lugares eles eram apedrejados, perseguidos, sofrendo perigos de morte. Mas eles iam de lugar a lugar onde o Espírito Santo deixava ou os enviava que eles fossem pregando o Evangelho. Depois eles voltam, depois de todas essas atividades diferentes, que é outro ponto que devemos mostrar aqui, que dentro da missão não é simplesmente uma tarefa, há várias tarefas dentro da missão. E é importante para aquelas pessoas que elas querem ir para a missão. O que eu vou fazer na missão? Eu não sou uma pessoa eloquente, eu não sei pregar. Você sabe cantar? Você vai ajudar numa missão cantando. Você também está evangelizando. Não, também não sei cantar. Você sabe falar? Você tem língua? Então, simples, você pode ali ir ajudar, sentar junto com uma pessoa que precisa ouvir da palavra de Deus e você vai ali falar de Jesus para ele. Há várias tarefas dentro da missão. O que não pode haver é desculpa para não fazer a missão. Nós estamos aqui por uma razão, e essa razão é exatamente levar o Evangelho de Cristo a todos aqueles que precisam ouvir. Há várias tarefas que podem ser cumpridas, e aqui mostra que nessas missões, o serviço de missões, aqui mostra que dentro dessas viagens, houveram várias atividades diferenciadas que ajudaram para que essa missão fosse cumprida, para que eles pudessem voltar para casa e dizer: a missão foi cumprida. E foi cumprida por quê? Porque o Espírito Santo esteve ao nosso lado. E no terceiro e último subtópico diz, prestando contas. Ao final de cada uma das viagens missionárias, Paulo e sua equipe prestavam contas à igreja que os havia recomendado. A despeito das fortes perseguições que sofreram no cumprimento da nobre tarefa missionária, Paulo e a equipe que estava com ele evidenciaram a manifestação do poder de Deus na primeira viagem missionária. Muitos gentios de Deus creram e aceitaram Jesus como Salvador. Muitas igrejas foram fundadas, curas divinas de libertação ocorreram. A obra do Espírito Santo foi notória nessa jornada missionária. Assim, o grande legado missionário deixado pela igreja de Antioquia foi a porta da fé que Deus abriu aos gentios. Aqui aprendemos algumas lições preciosas. Primeira, a ideia missionários independentes, que respondem somente ao Senhor. Na Bíblia, o apóstolo Paulo não deixava de relatar a atividade missionária à sua igreja de origem. Segunda, teremos oposição e obstáculos na obra missionária, mas também teremos resultados que glorificarão ao Senhor que nos chamou. E finalmente, não esqueça de que na obra missionária, quem leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Ok, vamos deixar aqui alguma coisa bem explícita em relação à prestação de contas. A prestação de conta do missionário é uma só. É ele mostrar os frutos que ele colheu. É isso é a prestação de contas. Porque muitas pessoas podem pensar que a prestação de contas ele tem que agora colocar lá o relatório na igreja de onde que ele gastou o dinheiro. Não. Nós estamos aqui mostrando que prestação de contas ele vai mostrar o fruto que ele colheu. Afinal de contas, qual que é a missão do missionário? A missão dele é pregar o evangelho. Para quê? Para que pessoas possam se converter ao Senhor através da sua pregação. Então a sua prestação de contas é essa. Olha aqui os frutos que eu ganhei para Cristo. Olha aqui o fruto que deu a pregação do evangelho. Essa é a prestação de contas. Lembrando de novo aqui que a lição aprendida é que nós, como uma igreja de Deus, nós todos somos parte de uma mesma família. Não importa a denominação que você pertence. Todos nós somos uma mesma família, todos nós somos da mesma igreja que é a igreja de Cristo. Não pode haver divisão. Então, o que eu quero dizer com isso? É que quando você faz a missão, você não está fazendo uma missão para uma denominação. Você não vai prestar conta para a sua denominação. A prestação de conta é para todos os servos de Deus. Porque quem envia é Cristo. Através do Espírito Santo. Missão está no coração de Deus.
há um modelo para fazer missão. E esse é o modelo que a igreja de Antioquia deixou para nós. E qual que é o modelo mesmo? Jejum e oração. E a nossa conclusão diz assim: à luz dessa lição, podemos afirmar que a igreja cristã cumpre o seu propósito quando a cultura de missões faz parte da sua rotina. Uma das provas de que o Espírito Santo age na igreja é o investimento em missões. Assim, a nossa tarefa de evangelizar, participar dos projetos missionários da nossa igreja local, orar e jejuar por missões, contribuir e se colocar à disposição para ir ao encontro de quem precisa ouvir Jesus. Quando o Espírito Santo encontra pessoas despojadas e sedentas por almas, eles as capacitam com talentos e dons espirituais para que se lancem inteiramente na mais sublime missão, dar vidas para o reino de Deus. A igreja tem que estar empenhada, tem que ter essa cultura de missões. Então nós podemos fazer alguma coisa, sempre. Nós podemos jejuar, nós podemos orar, nós podemos interceder, contribuir e nós podemos também nos colocar à disposição para ir. Quando há essa cultura, alguma dessas coisas vai estar presente, ou todas. E nós podemos fazer a nossa parte, de uma maneira ou de outra. Por quê? Porque o ir de Jesus, ele tem que ser obedecido. E para uma igreja, o que há de mais importante é essa missão. É ganhar almas. É somar para o reino de Deus. Deus abençoe a todos e vamos fazer a nossa parte para que essa missão de evangelização possa ser bem sucedida. Vamos estar orando e jejuando, não esquecendo dos missionários que estão lá fora, labutando nesse campo minado, e que o Espírito Santo possa estar com eles também, assim como está conosco, em nome de Jesus.